Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Estou aqui num cenário diferente, Madrid-Rio, é a beira do rio, aqui do meu lado está o rio, aqui de Madrid. Sim, Madrid tem um rio que chama Rio Manzanares, o antigo estádio Vicente Calderón do Atlético de Madrid, que já não existe mais, era por aqui. E por aqui, exatamente aqui atrás, a gente teve o telão da Prefeitura de Madrid, que convidou os moradores da cidade para virem até aqui assistir o jogo, e a gente veio por aqui acompanhar essa semifinal da Eurocopa, Espanha e França, vitória da seleção espanhola 2-1 para cima da França e a vaga para a final da Eurocopa conquistada por aqui. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like e, claro, nos comentários por aqui. Bom, primeiro dizer que a Espanha é merecidamente finalista da Eurocopa, 6 jogos, 6 vitórias, a primeira vez na história que uma seleção vence as 6 partidas na Euro até chegar à final da competição. A Espanha tem o melhor futebol dessa Eurocopa, tem o melhor ataque, tem uma defesa que hoje teve problemas porque estava um pouco descaracterizada, mas que consegue entregar. Tem um meio de campo que está sendo o melhor meio de campo da Eurocopa, mesmo trocando peças. Então, realmente, a Espanha merece estar na final da Eurocopa. Contra a seleção francesa, uma seleção que não necessariamente tem que fazer um grande jogo, tem que fazer uma grande apresentação para conseguir estar em finais e disputar títulos, se tinha essa dúvida de se a seleção espanhola ia conseguir mostrar a maturidade necessária para enfrentar um time que nos últimos anos tem se acostumado a disputar finais, tem se acostumado a disputar títulos. Essa seleção espanhola, digamos que ela já está na fase quase final da transição da era tão vencedora da Espanha, e é uma nova geração que não tem tanta experiência assim. É verdade que ganhou a Nations League no ano passado, mas não é uma seleção que tem tanta experiência como o atual elenco da seleção francesa, que é mais experiente, ainda conta com jogadores que participaram das últimas finais de Copa do Mundo, que tem título de Copa do Mundo. Então, se tinha dúvida de se a Espanha mentalmente, psicologicamente ia conseguir fazer frente se tivesse algum tipo de problema na partida. E o problema apareceu logo no começo. A seleção espanhola saiu perdendo o jogo logo aos 9 minutos. Colomani, que foi titular no jogo de hoje, o Deschamps optou por deixar o Griezmann no banco de reservas. A Eurocopa do Griezmann não foi boa. Para mim é uma das decepções dessa Euro. É verdade que o final da temporada do Griezmann não foi tão bom quanto o início, e ele deixou a desejar com a seleção francesa nessa Euro, tanto é que na semifinal começa no banco de reservas, foi uma opção do Deschamps. O Colomani começa como titular e logo aos 9 minutos, no primeiro chute a gol da seleção francesa, sai o gol da França, uma assistência do Mbappé para o gol do Colomani, 1-0 para a França, e aí vieram os tais dos fantasmas que eu dizia, de se essa seleção espanhola ia conseguir mentalmente fazer frente a um adversário que até então tinha a melhor defesa da Eurocopa, tinha sofrido apenas um gol até aqui na Euro, e é uma seleção mais experiente nesse sentido de disputa de jogos complicados, né? E de se colocar na frente do placar e dificultar o jogo do rival e não permitir ao rival que consiga dar a volta na partida. Mas não foi o que a gente viu. Sai o gol da França, a seleção espanhola vai para o ataque, em 13 minutos sai o gol de empate da seleção espanhola, um golaço de Lamine Yamal, que se transforma no jogador mais jovem a fazer um gol em uma Eurocopa. Ele já era o jogador mais jovem a disputar uma Euro, já era o jogador mais jovem a dar uma assistência em uma Euro, na verdade 3, e agora é o líder de assistências da Eurocopa, e agora se transformou também no mais jovem. Aqui tem uma pessoa sendo atendida aqui atrás, acho que tá tudo bem com ele, não sei, imagino que sim, já tá saindo ali. É isso que gravar na rua tem dessas coisas, eu tô gravando aqui por causa da luz. E se tornou Lamine Yamal o jogador mais jovem a marcar um gol em uma Eurocopa com 16 anos. Ele faz 17 no sábado, um dia antes da final da Eurocopa, que acontece no domingo. E 2 dias antes, o Nico Williams faz 22, porque tem 21. Então a gente tem aniversário do Nico, aniversário do Lamine Yamal e final da Eurocopa para eles com a seleção espanhola. Bom, o Lamine Yamal é um dos grandes protagonistas dessa seleção espanhola, mas não é o único, porque é uma seleção que prima muito mais pelo coletivo que pelas individualidades. 4 minutos depois, sai o gol da virada da Espanha, aos 25 minutos. Dani Olmo faz um gol que, a princípio, tinham dado como contra para um jogador da França, mas depois devolvem o gol para o Dani Olmo, que chega aos 3 nessa Eurocopa e entra na lista dos maiores artilheiros dessa Euro,
O Dani Olmo, que só foi titular hoje porque o Pedri está lesionado, se lesionou nas quartas de final, naquela entrada do Toni Kroos, que depois o Kroos pediu desculpas e o Pedri aceitou as desculpas. Uma lesão que deixa o Pedri fora do restante da Eurocopa, e aí o Dani Olmo entra para compor o meio de campo junto com o Rodri e o Fabián na Espanha. E faz um grande jogo, mais um grande jogo do Dani Olmo, né, que é um jogador que sofreu muito com lesões nos últimos anos jogando com o Leipzig, e que chegou a essa concentração da Espanha vendo como é que vai ser o ritmo que ele vai ter depois de uma temporada complicada com lesões, mas está entregando muito para a Espanha. Em geral, praticamente todos os jogadores da seleção espanhola estão entregando, tanto quanto nos clubes ou mais nessa Eurocopa, né? Se precisa destacar que o coletivo da Espanha brilha, porque as individualidades não estão abaixo, as individualidades estão ou como estavam durante a temporada, ou inclusive melhor, no caso, por exemplo, do Dani Olmo. A Espanha chega a um empate, o segundo tempo é totalmente da França, a França vai em busca de conseguir o gol de empate, e aí o Deschamps coloca em campo Griezmann, coloca em campo Camavinga, coloca em campo Giroud. Para mim, a entrada do Camavinga melhora o time da seleção francesa. Eu já teria começado com o Camavinga, porque eu acho que ele foi bem no jogo das quartas de final, mas a gente sabe como é que é o Deschamps, ele vai com o Rabiot, ele vai com o que ele acredita que funciona mais no sistema defensivo. E a França não conseguiu encontrar o gol porque a seleção espanhola faz um bom jogo defensivo, né? O Jesus Navas, que até sofreu bastante no primeiro tempo com o Mbappé, sai nos 60 minutos de jogo e o Nacho vai para a lateral, e o Nacho se acostumou também nos últimos anos a jogar na lateral e vai muito bem na lateral, com as coberturas do Fabián, do Rodri. A seleção espanhola tem um ponto que é realmente o coletivo. A gente precisa falar do coletivo da seleção porque ele brilha mais do que as individualidades, que estão começando a brilhar e que, como eu disse, estão ou melhor ou como estiveram no clube na temporada. Mas é que na Espanha é difícil encontrar um jogador que esteja abaixo nessa Eurocopa, né? O Unai Simón, a gente sabe que às vezes ele dá aquela dúvida, mas está fazendo uma grande Euro. O Carvajal, que hoje não estava, para mim é o melhor lateral direito da temporada. A temporada dele com o Real Madrid é absurda e a Eurocopa dele com a seleção espanhola está sendo absurda. Depois tem o Laporte, que está fazendo uma grande Eurocopa, era uma das grandes dúvidas na zaga da Espanha. O Lenormand, que é verdade que não faz lá uma Eurocopa brilhante, mas também compõe aí o elenco. O Nath, quando precisa entrar, joga também. Hoje entrou o Vivian também, então não há assim uma diferença absurda, porque todos mais ou menos conseguem entregar dentro do coletivo dessa Espanha, né? O Cucurella faz uma grandíssima Eurocopa, eu acho que é o melhor lateral esquerdo dessa Eurocopa, Marco Cucurella, jogador do Chelsea. O meio de campo da Espanha é o melhor meio de campo da Euro. Tem Rodri, que fez uma grande temporada no City, mas na Espanha ele é líder absoluto dessa seleção, assim, é impressionante. Todos os jogos do Rodri são muito bons, ele é o melhor jogador, ele é o melhor volante do mundo desde a temporada passada e ele está entregando realmente isso. O Fabián Ruiz, ele está sendo talvez o melhor jogador da Espanha na Eurocopa. No PSG muitas dúvidas em relação à temporada, mas na Espanha ele está entregando tudo e muito mais. O Pedri estava fazendo uma boa Euro, o Dani Olmo agora que entrou está entregando uma boa Euro. O Lamine, talvez ele e o Nico Williams sejam as duas grandes estrelas dessa seleção espanhola. Hoje aqui na Fanzone, dessa nova geração, são as camisas que a gente mais vê, do Lamine Yamal e do Nico Williams. O Morata é sempre um porém, e tem muita polêmica envolvendo o Morata, se ele vai continuar jogando na Espanha depois da Eurocopa, enfim, muita coisa. Mas dentro do jogo da Espanha ele é muito importante. Então, assim, quando o Oyarzabal entra, que geralmente entra no lugar do Morata, também entrega. Então, assim, todos os jogadores da Espanha, ou eles estão entregando o que fizeram na temporada, ou estão entregando mais. E isso faz com que o coletivo, que é o principal forte dessa seleção, brilhe ainda mais. É um ótimo trabalho do Luis de la Fuente, a gente precisa falar, porque é um técnico que realmente bate na tecla de que só com o comprometimento de todos é que a Espanha vai conseguir fazer alguma coisa, porque justamente não tem uma única individualidade que resolve, como é o caso da França, que aposta muito no Mbappé, e a gente não viu uma grande Eurocopa do Mbappé. É verdade que hoje ele jogou sem a máscara e eu acho até que ele fez um melhor jogo, mas não foi uma boa Eurocopa do Mbappé, então não deu para colocar tudo na conta do Mbappé. A Espanha divide esse protagonismo e acaba se dando bem. Então, para mim, a Espanha é justa, classificada para a final da Euro, é favorita, independente de vir a Inglaterra ou de vir a Holanda. A Espanha, pelo que apresentou até agora, pelo momento dos jogadores e pelo que a gente vê, melhor ataque, uma das melhores defesas, é a favorita nessa para conquistar a Eurocopa. A Espanha tem um retrospecto muito bom em finais de Euro, disputou 4, ganhou 3, agora vai para a 5ª. Venceu todas as partidas da Eurocopa até aqui, é a primeira vez na história que uma seleção consegue isso. Tem o Yamal batendo recorde, tem o Nico Williams fazendo grandes jogos, enfim.
É uma seleção que dentro do coletivo tem suas individualidades, mas o coletivo, no final das contas, é o que está brilhando. E no domingo teremos a final da Eurocopa, Espanha e Inglaterra, ou Espanha ou Holanda, já veremos. A seleção francesa foi eliminada e agora veremos quando o Real Madrid vai anunciar o dia da apresentação oficial de Kylian Mbappé, que deve ser na próxima semana, tudo indica que na terça-feira. Mas a gente aguarda o anúncio oficial do Real Madrid para trazer também todas as informações em relação à chegada do Mbappé aqui na capital espanhola, ele que agora deixou a Eurocopa nestas semifinais. Se vocês chegarem até aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, deixa aquele like e os comentários por aqui até o domingo. Não sei se eu faço vídeo antes de domingo, mas enfim, domingo vai ter vídeo certo. Beijo para vocês.